Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso de Cálculo 2, em que na aula de hoje nós vamos tratar o seguinte tema. Será que as derivadas parciais mistas sempre coincidem? Está curioso para saber a resposta? Então fica até o final do vídeo que você vai ficar sabendo se isso é verdade, se não, ou o que é necessário para acontecer. Tá? Agora, antes de iniciar a nossa aula de hoje, quero pedir para você uma coisa muito importante. Se você apoia esse nosso projeto, de fazer esses vídeos aqui para ajudar a aumentar o conhecimento de vocês, então se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque assim você vai saber todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Tá bom? Então, vamos lá matar essa nossa curiosidade? Roda a vinheta! Para nos ajudar a responder essa pergunta de hoje, nós vamos analisar o seguinte exemplo. Eu tenho aqui uma função que ela é do R2 na reta e que ela é definida por duas sentenças. Ela é essa expressão fora da origem e é zero quando xy é a origem. Ok? Então, vamos calcular as derivadas mistas dessa função na origem e vamos ver o que acontece. Então, para eu poder calcular, eu quero calcular a derivada mista, ou seja, a derivada de xy em 0, 0, e quero calcular a de yx também no 0, 0. Só que aqui, você tem que tomar um cuidado inicial nesse ponto. Se você assistiu lá a nossa aula e como calcular a derivada de uma função via definição, você vai observar que para a gente calcular essa derivada segunda na origem, obrigatoriamente eu tenho que ter a expressão da derivada de primeira ordem fora da origem também. Então, vamos começar por aí. Então, vamos calcular a derivada dessa função aqui fora da origem. Vou calcular a derivada com relação a x. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho que calcular, vou calcular a derivada com relação a x fora da origem. Uma dica que é o seguinte, você observa que aqui eu tenho um quociente, eu tenho que usar a regra do quociente, mas se eu for calcular diretamente aqui, eu vou ter que também usar no numerador a regra do produto. Mas isso não se faz necessário. Por quê? Porque antes de derivar a gente pode multiplicar. Então observe que essa função do numerador, eu posso simplesmente efetuar o produto aqui. Então eu vou ficar com x ao cubo, y, multiplicando esse termo por esse, mais por menos, menos, x, y ao cubo, dividido por x2, mais y2. Agora sim, agora eu vou calcular a derivada dessa função com relação a x, e aí basta a gente aplicar aqui a regra do quociente, tá? Então, para a gente lembrar, quando eu tenho um quociente de funções e eu quero derivar esse quociente, eu derivo o numerador, multiplico pelo denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Então, essa é a regra do quociente que a gente vai aplicar. Porque uma vez que a gente deriva com relação a x, a gente vai olhar y como constante. Então, a derivada com relação a x, em um ponto qualquer aqui fora da origem, eu vou derivar o numerador com relação a x. Então, quando eu derivar aqui com relação a x, vai dar 3x2, y, que eu estou olhando como uma constante, menos y3. Então, essa é a derivada do numerador vezes o denominador, que é x2 mais y2 menos, aí eu vou repetir o numerador, que é x3 y
menos x, y3. E vou calcular a derivada do denominador com relação a x. Né? Mas derivando com relação a x vai dar apenas 2x. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então, x2 mais y2 ao quadrado. Então, essa é a nossa derivada com relação a x. Para que a gente fique com a expressão um pouco melhor, vamos fazer um algebrismo, né? Efetuar alguns cálculos aqui no numerador, para que possa ficar, né, uma expressão mais apresentável, digamos assim. Então, aqui vai ficar. Então, após realizar aqui os algebrismos no numerador, né, a gente chega nessa expressão aqui da derivada com relação a x fora da origem. E aí a gente tem que fazer esse mesmo cálculo para a derivada com relação a y. Né? Só que se você assistiu esse vídeo que está aparecendo aqui em cima, você já sabe que essa função aqui, ó, se a gente parar e olhar para ela, fora da origem, ela é antissimétrica. O que é isso mesmo? Bem, antissimétrica é o seguinte, né? A gente observa que se eu trocar a posição do y com o x ali na expressão, isso aqui vai me dar menos f de x, y. Então basta você fazer a continha aqui, ó, aplica f de yx, depois basta trocar aqui, vai sair um sinal de menos, e aí você vai ficar com essa condição. E aí, quando essa função ela é antissimétrica, né, a gente sabe que vale o seguinte, que a derivada com relação a y em xy é igual a menos a derivada com relação a x, trocando a posição do y com o x. Então, automaticamente, a gente já sabe a derivada de f com relação a y. Né? Basta a gente trocar aqui, ó, a posição de x com y e colocar um sinal de menos na frente. Tá bom? Então, usando aquela regrinha ali, né, a gente tem aqui a derivada com relação a y, fora da origem, vai ser, ó, vou colocar aqui o menos antes, para a gente não errar, depois a gente faz a relação do sinal. Eu vou trocar a posição, ó, do y com x, então vai ficar, ó, y à quarta, x, mais 4, y ao quadrado, x ao cubo, menos x à quinta, dividido por x2 mais y2, né, como é comutativo, tanto faz, ao quadrado. E aí a gente coloca o sinal de menos, então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos y à quarta x, menos 4 y ao quadrado x ao cubo, mais x à quinta, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Muito bem. Então a gente calculou a derivada parcial com relação a x e com relação a y da função f fora da origem. Agora a gente vai calcular a derivada na origem. Bem, na origem, né, a gente precisa da definição. Então, fx com relação na origem, né, isso aqui é o limite quando h tende a zero de f de 0 mais h, 0 menos f de 0, 0, sobre h. Então, ó, só que observe o seguinte, ó, quando eu substituir y por 0 aqui na função, vai zerar todo o numerador, né? Porque vai zerar esse cara de cá, então já vai zerar tudo. E no denominador vai sobrar, ó, porque aqui vai ficar h zero, né? Então x é h, então vai ficar h ao quadrado. Então, o que eu vou ficar aqui é o limite quando h tende a zero de 0 sobre h, que já é zero, né? Então 0. F de 0, 0, bem, f de 0, 0 é nessa sentença aqui, vale 0. Então, menos 0
sobre H. Então, observe que eu tenho, antes do limite, eu já tenho 0 sobre H. Mas 0 sobre H é 0. Então, antes de eu calcular o limite, esse valor aqui ele já vale 0. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Por isso que isso aqui é igual a 0. Tá? E aí, de maneira análoga, você calcula a derivada com relação a y e vai chegar que a derivada parcial também na origem é igual a 0. Beleza. Então, agora a gente tem condições de calcular as derivadas mistas. Então, pessoal, para a gente concluir esse exemplo, eu coloquei aqui para a gente de forma mais organizada a derivada com relação a x, né, fora da origem, e na origem a gente viu que era 0, e a derivada parcial com relação a y também fora da origem e na origem. Observe o seguinte, o que a gente está interessado é calcular as derivadas mistas na origem. Então, nesse ponto agora que eu preciso apenas calcular a derivada mista na origem, não se faz mais necessário a gente calcular ela também fora da origem. Então, a gente agora vai direto ao ponto. Então, vamos lá. Para a gente finalizar esse exemplo, vamos calcular a derivada mista, né? Então, eu já calculei a derivada com relação a x, agora eu vou derivar com relação a y na origem. A definição é a mesma, só que agora a função que a gente está considerando é a derivada da função, uma vez com relação a x, né? Ou seja, é o fx. Então isso aqui vai ficar, ó, limite, quando h vai para 0, a nossa função agora é fx, né? Cuidado que eu estou derivando agora, ó, com relação a y. Então isso aqui vai ficar 0, 0 mais h, menos fx de 0, 0, sobre h. Então a gente vai lá naquela expressão ali, ó, coloca x igual a 0 e y igual a h. Né? Então, ó, quando x for 0, esse cara vai embora, esse vai embora, vai sobrar menos h elevado à quinta. Dividido, né? Ó, aqui é 0, aqui vai ficar h ao quadrado. Né? Aí quando é potência de potência, a gente lembra que a propriedade a gente multiplica. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. Tá? Então, na realidade, o que a gente vai ficar aqui é apenas com aqui eu fiquei com menos H5 e no denominador eu fiquei com H a quarta. Isso aqui nada mais é do que uma divisão de mesma base, ou seja, eu vou conservar, ó, a base, que é o H, e subtrair as potências. 5 menos 4, 1. Quando a potência é 1, a gente não precisa colocar. Né? Coloquei aqui só para enfatizar, mas vamos voltar para cá e vou colocar apenas H. Quando eu faço 0, 0, né? fx 0, 0, a gente já viu que é 0. Então esse cara é 0. Então, na verdade, aqui a gente ficou... faltou menos, né? Então ficou menos H sobre H. Só que isso aqui vai dar menos 1 antes do limite. Quando eu calcular o limite de uma constante, dá a própria constante. Então isso aqui dá igual a menos 1. Tá bom? Agora vamos calcular a outra derivada mista, né? Com relação a x, na origem. Então isso aqui é o limite, quando h tende a 0, de fy, que é a função que eu estou derivando agora, parcialmente com relação a x. Então 0 mais h, 0, menos f de 0, 0, sobre h. Então, se a gente vier aqui, ó, eu vou colocar, ó, y igual a 0 e x igual a h. Bem, quando y é 0, esse termo some e vai ficar h elevado à quinta. Aqui no denominador y é 0, né? Aqui é a mesma coisa, ó, eu vou ficar com h ao quadrado. Então a gente multiplica, fica h à quarta. Né? Então só para a gente ver aqui, o que eu vou sobrar é h à quinta dividido por h à quarta. Né? Coisa semelhante aqui, só que sem o sinal do menos. Então vai sobrar só h. Então esse aqui é igual ao limite
quando h tende a zero, de h, desculpa que eu esqueci o y, né? Que é a derivada que a gente está derivando é a fy. Bem, mas fy na origem, a gente já viu que é zero. Então, sobra só h sobre h. Então, isso aqui dá igual a 1. E aí a gente responde a nossa pergunta, né? Ou parcialmente a pergunta que foi feita no início da aula, de que nem sempre as derivadas mistas elas coincidem, tá? Mas aí agora a gente fica, beleza, nem sempre. Mas será que tem alguma condição para que isso sempre aconteça? E a resposta é sim. É o teorema de Schwarz, que eu vou escrever aqui para vocês. E aí vocês vão ver quando é que sempre vai valer que as derivadas mistas coincidam. Então o teorema de Schwarz ele vai dizer o seguinte para a gente. Se as derivadas parciais com relação a x, com relação a y, e a primeira derivada mista, né, a derivada de x e y, se elas são contínuas numa vizinhança de um ponto, AB, então as derivadas mistas elas comutam nesse ponto. E aí, pessoal, eu quero deixar para vocês o seguinte exercício. No exemplo que a gente fez na aula de hoje, a gente viu que as derivadas mistas não comutam. Mas a gente já viu aqui quais são as condições que são suficientes para que isso sempre aconteça, né? As derivadas parciais de primeira ordem e essa derivada mista aqui. Se elas forem contínuas, então vai comutar. Então, deixo para você esse desafio. O que é que falha na função do exemplo que a gente fez? Será que é a derivada com relação a x, que não é contínua? Será que é a derivada com relação a y? Ou será que é a derivada mista de x e y? Tá? Então, tenta fazer esse exercício e coloca aí nos comentários do vídeo o que é que falha no exemplo que a gente fez no início da aula. Então, vamos ficando por aqui. Foi um prazer ter você aqui nessa nossa aula de hoje. E não esquece, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faz isso, divulga para os amigos, divulga nas suas redes sociais e faz esse projeto crescer, né? Para que mais gente possa ter acesso às nossas aulas. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.